Né? Uma última coisa, porque não vou me estender, que nós temos um cronograma aqui de atividades meio apertado. O caso 247, que aconteceu também essa semana. Você vê que tudo está acontecendo na mesma semana. Daqui para frente, eu acho que nós vamos ver muito disso. O que aconteceu? O Bolsonaro, né, o homem do Apocalipse, o anticristo, entrou com um processo contra o 247. Aí veio o Google e derrubou tudo aquilo que falava do Bolsonaro, particularmente o documentário que eles fizeram da facada do Bolsonaro. Você falar, né, você colocar em questão a facada do Bolsonaro, foi considerado discurso de ódio. Depois tem gente que tem a cara de pau de chegar aqui e falar o seguinte: não é verdade que isso tudo vai levar a uma censura desenfreada contra a esquerda. Já está acontecendo. Isso porque, veja bem, não é simplesmente que eles derrubaram algumas coisas. Nós temos que entender bem o que está acontecendo. Está acontecendo com a gente, mas no caso do 247 é pior. Né? A medida tomada contra nós foi pior, porque eles fecharam tudo. Mas o que está acontecendo com o 247 é pior do que está acontecendo com a gente, porque nós somos um partido revolucionário. Então eles derrubaram. Né? O que um partido revolucionário faz quando vem alguém e proíbe o seu jornal? Lenin, Marx, todo mundo já tinha ensinado isso. O jornal do Partido Bolchevique, durante o período de reação política na Rússia, ele mudou de nome mais de 20 vezes. Ele saía assim, Pravda, aí vinha a censura e proibia o jornal. No dia seguinte saía, Pravda significa a verdade dos trabalhadores. Passava 4 dias, proibia o jornal. Aí saiu o jornal A Aurora. Daí passava 4, 5 dias, proibia o jornal. Daí saía, e eu continuava saindo, desafiando a censura, porque isso é uma política revolucionária. Mas vocês imaginam o 247, que é uma empresa. Alguém me disse o seguinte, que num dos principais programas do 247, não sei se foi hoje ou ontem, o pessoal foi lá e falou, veja, está acontecendo com vocês o que estava acontecendo com o PCO. Aí o Atushi, ele colocou aquilo que é a realidade para ele. Veja, é fato, mas não dá, né? STF e o Google ao mesmo tempo não dá. Por quê? Porque nós vivemos no reino da arbitrariedade. Por nada, o pessoal fecha o canal do homem lá. E o que ele vai fazer? Ele não tem partido, é uma empresa, ele tem lá um punhado de funcionários. Né? Ele vai perder tudo, do dia para a noite. Pode acontecer, foi o que o STF fez com os bolsonaristas. O Alan dos Santos tinha um blog, Terça Livre. Né? O STF foi lá e varreu o blog dele do ar. Nós olhamos aquilo e falamos, isso é um perigo, não podemos compactuar com isso. Mas a esquerda brasileira, infelizmente, é assim. Falou, não, né? Olha o perigo do bolsonarismo, é o anticristo, né? O pessoal já começou a ver aquelas cruzes queimadas da Ku Klux Klan e tal. E o medo é um péssimo conselheiro em política. Se você tem muito medo, faça política. Você vai passar a vida aterrorizado, porque política é uma luta de classes. Né? Sempre tem alguém querendo ver você pelas costas. Sempre tem. O PCO tem 40 e tantos anos de idade, nós já passamos por tudo quanto foi aperto, tudo quanto foi ataque, de tudo quanto foi tipo. Até mataram gente nossa. Se você tem medo, política não é o seu ramo de atividade. Tem que vender pastel, tem que ir no iFood, né? Que também não é tranquilo, mas não é tanto quanto a política. Política é um negócio complicado. Então, se você vai fazer política, você não pode se basear no medo.
Aí eu tenho medo do Bolsonaro. Você pode ter medo do Bolsonaro. Se você acha que o Bolsonaro é um perigo, nós falamos isso daí inúmeras vezes. A hora que os bolsonaristas saíram às ruas, né, para ocupar o espaço público e tal, meio que na violência, você deve se lembrar da época da Sarah Winter, que ela aparecia com 2 revólveres e tal. Nós chegamos e falamos, vamos sair à rua e vamos tirar esse pessoal da rua. Isso. A esquerda, o pessoal ficava gelado de medo de fazer isso aí. Assim é difícil, né? Nós nos juntamos aí com as torcidas organizadas e nós expulsamos os bolsonaristas da Paulista pelo menos 4 vezes. Quando a gente estava para expulsar os bolsonaristas a 5ª vez, apareceu o Guilherme Boulos. Né? Aí ele apareceu, fez um discurso, ele arrumou um cara que chamava Pássaro. Né? E o Pássaro, de fato, o Pássaro voou com a manifestação daqui para o Largo da Batata. Né? Quem não é de São Paulo pode imaginar que isso daí é mais de 10 quilômetros de distância. Levaram o ato para onde? Para a Avenida Faria Lima. Todo mundo ouviu falar da Faria Lima, né? Faria Lima é o símbolo da burguesia paulista, né? E da burguesia brasileira em geral. O pessoal da Faria Lima, pois levaram o ato para Faria Lima, porque o Largo da Batata fica na Avenida Faria Lima. Antigamente, o Largo da Batata, em São Paulo, era um entroncamento de ônibus, era uma parada de ônibus, dos ônibus que iam para a periferia na Zona Oeste, iam também para a Grande São Paulo, para Osasco e tal. Tomei muito ônibus lá indo para Osasco, eu trabalhei em Osasco uma época. E o pessoal teve uma sede lá. Né? Alguém arrumou a sede e falou, aqui é onde passa a classe trabalhadora de São Paulo, num único lugar. Mas tudo bem, era um lugar popular. Agora o edifício da sede não existe mais, é uma praça, e tem a Faria Lima, e do outro lado tem a Vila Madalena, que é o reduto da pequena burguesia estilo PSOL, né? Tiraram o ato da Paulista para levar para esse lugar. Tem cabimento isso daí? E acabaram. Fizeram 2 atos lá e acabou tudo. Né? Eles fizeram um acordo que os bolsonaristas iam uma semana e outra semana ia a esquerda. E o mais curioso, sabe o que é? A polícia militar usa esse acordo até hoje para impedir a gente de fazer ato na Paulista. Uma coisa verdadeiramente louca. Então, quer dizer, quando era para combater os bolsonaristas, ninguém queria saber de nada. Agora eles estão aterrorizados com o Bolsonaro e vão fazer qualquer negócio para se livrar do medo. O que uma pessoa que está com medo faz? Sai correndo, fica desesperada, não raciocina, não pensa. Né? Agora está na hora de se livrar do pessoal cuja grande contribuição à luta política no Brasil é falar que o Lula vai ganhar no primeiro turno. Precisa botar um pessoal que tem outra mentalidade. E o 247, ele foi pego no fogo cruzado aí. Né? Com uma coisa que a gente também denunciou. Nós escrevemos um livro para mostrar como as redes sociais estavam manipulando o algoritmo, quer dizer, a fórmula de divulgação dentro das redes sociais. Nós falamos para todo mundo na época, né? Vamos divulgar isso daqui, vamos denunciar e tal. O pessoal nunca faz nada disso. Eles ficam na esperança de que tudo vai dar certo por sorte. Né? E tem que dar certo por sorte porque eles não fazem nada para nada dar certo. Então, o que acontece? O 247, digamos assim, nesse momento, é o principal órgão oficioso do PT. Ele não é oficial, ele é oficioso. Vocês imaginaram, por exemplo, se o pessoal derruba o 247, o PT não tem mais nada desse tamanho. E não é difícil que aconteça. É um perigo real. Bom, por que o 247 está sendo atacado? Porque faz parte da operação política que está em marcha. Eles vão apertar aí o torniquete
no fluxo de informações, usando todo esse bestialógico jurídico que eles arrumaram de censura. Rigorosamente falando, hoje no Brasil, você não pode falar nada. Né? Primeiro que tem umas pessoas que ou são uns cafajestes intelectuais, se é que a gente pode dizer que eles são intelectuais, ou são pessoas muito sem noção do que eles estão falando, que dizem o seguinte, que você falar uma coisa não é apenas falar. Tem o famoso exemplo, né? E se eu gritar fogo no cinema lotado? Mais provável que se você gritar fogo no cinema lotado, alguém vai chegar e falar, sai daí que eu quero ver o filme. Né? Mais provável é isso daí. Sai daí, trouxa, palhaço e tal. Mas o que tem a ver isso daí? Usam essas baboseiras para impedir as pessoas de falar quase tudo. O que está acontecendo na Rússia, não pode falar. Se você falar qualquer coisa contra, se você denunciar qualquer mulher, não qualquer, né? Se for uma mulher aí do bairro, você pode até bater nela que não vai acontecer nada. Mas se você denunciar uma mulher política, você já vai ser acusado de machista, misógino, todo esse vocabulário esquisito do pessoal. Se a pessoa for negra, não pode falar. Se for LGBT, a palavra já está desse tamanho, todo dia aumenta. Não pode falar nada também. Né? Um cidadão foi preso quase porque falou que um travesti era um homem. O negócio está muito feio. Né? Não, as pessoas não percebem o que está acontecendo. Um pastor evangélico, ele foi condenado a 18 anos de cadeia por um discurso antissemita. Quer dizer, 18 anos de cadeia porque você falou alguma coisa. E está cheio de gente que defende isso daí. Hoje mesmo eu li uma matéria onde o cidadão faz todo um raciocínio tortuoso para dizer o seguinte, que qualquer tipo de... a conclusão dele, no final das contas, é o seguinte, hoje em dia, qualquer discurso pode ser uma incitação ao crime. Né? Se você, por exemplo, falar que o Bolsonaro é genocida, por exemplo, é uma incitação ao crime, porque à medida que você fala na rede social, isso já se propaga. Aí vem um maluco, vai lá e dá uma facada no Bolsonaro. Então você está incitando esse maluco a dar facada no Bolsonaro porque você falou que o Bolsonaro é genocida. É o raciocínio do pessoal. Quer dizer, você não pode falar mais nada. Se você criticar alguém, né? Se você falar, por exemplo, que a Simone Tebet é a rainha do latifúndio brasileiro, pode vir aí um sem terra e decidir jogar uma pedra na cabeça dela. Porque você falou que ela é a rainha do latifúndio. Então, você não pode falar isso aí. É incitação ao crime. Né? Bom, nessas condições, se você fosse dono de uma empresa de comunicação, como é o 247, você estaria apavorado aí. Como é que você vai fazer? Você está na mão, você não sabe nem na mão de quem que você está. Se algum maluco aí que tem algum poder decidir fechar o seu negócio, pronto, babau. Acabou. Você está morto. Pode ser o Google. Pode ser alguém que levanta um processo contra você. Pode ser um juiz de primeira instância. Pode ser o STF. Pode ser qualquer um. E o que ele vai acusar você? Daquilo que ele tiver vontade, porque não tem mais lei. Né? Aí o pessoal 247 pediu a solidariedade. Eu acho que é necessário defender todos os órgãos de imprensa. Né? Muita gente falou o seguinte, o 247 me tirou do programa que eu tinha lá. Né? Tudo bem, eu acho que eles erraram. Mas, em última instância, é uma coisa menor, porque nós sabemos que não foi uma hostilidade contra nós, foi mais medo do que pode acontecer. Medo não resolve nada.
Você fica com medo, você recua, né? Uma vez eu estava discutindo com o pessoal do movimento sindical e um pessoal que eles tinham toda uma série de frases e tal que eles elaboravam, né? Então eles falaram o seguinte: olha, do jeito que a situação está, o melhor é você se fingir de morto. Cair e se fingir de morto. Aí eu falei para ele, olha, se você cair e fingir de morto, o pessoal vai vir e vai verificar se você está morto e vai te dar um tiro na cabeça. Então não adianta se fingir de morto, que você vai morrer do mesmo jeito. Nós estamos nessa situação aí. Nós estamos numa situação em que se fingir de morto não vai resolver. Seria preciso, né, um amplo movimento em defesa da liberdade de expressão irrestrita. Para concluir, tem que abandonar totalmente essa baboseira de que não pode falar isso, não pode falar aquilo. Para nós, que podemos ser esmagados por esses poderes aí que nós não controlamos, o importante é que a gente possa falar. Se o Bolsonaro vai falar também, problema dele. Agora, se a gente não pode falar, a gente não pode se defender. Nós ficamos indefesos. Nós não somos que nem a Sônia Guajajara que vai lá puxar o saco do John Kerry. A gente, em primeiro lugar, nem conhece o John Kerry, mas se conhecesse também não ia puxar o saco dele. Nós não somos como é que é? Brasil Office, que vai lá em Nova York fazer lobby para os norte-americanos, pela 1000ª vez, intervirem aqui na América Latina, no Brasil, né? Os caras já invadiram os países latino-americanos umas 1000 vezes. E aí aparecem uns cucaracha brasileiros que vão lá pedir para eles novamente, né? Só a Nicarágua foi invadida umas 20 ou 30 vezes. Os cubanos foram invadidos várias vezes. Quer dizer, o pessoal não sei o que acontece. Bom, nós não temos esse recurso de ficar pedindo o pinico para o Departamento de Estado norte-americano e nem adianta também. Se você pedir o pinico para eles, você vai ser a primeira vítima. Eles não perceberam isso ainda.